Assisti as Tartarugas Ninjas Caos Mutante. E assim, basicamente é um filme muito simples, é um filme muito basiquinho, é uma história de origem novamente. Outra história de origem de Tartarugas Ninjas. Já tiveram, pelo menos vindo de cabeça assim, duas histórias de origem. Aquele filme dos anos 90, acho que 80, se eu não estiver falando besteira, e um que tem a produção executiva do Michael Bay, que tem a Megan Fox. Não é esse o caso, é mais um filme de origem, dessa vez focado no público pequeno, atual, de hoje em dia, e não focado no público adulto, como sempre foram as outras animações ou os outros filmes. E ele é muito gostosinho de se ver, claro, é um filme de origem, filmes de origem costumam cansar um pouco, mas é muito bem feito sim, é muito bem produzido. Ele tem uma animação muito interessante que é o seguinte: parece que foi feito a lápis. É interessante, ele tem um traço diferenciado, ele é um 3D, mas do jeito que foi feito, parece que foi desenhado à mão em alguns momentos, porque se você pausar o filme em vários momentos, parece que, sabe, foi desenhado, não é algo natural, tipo, parece que é uma criança que desenhou mesmo o filme. Isso é muito bonitinho, muito bem feito, e ele consegue se tornar um visual fofo de se ver. De certa maneira, fica até fofo da gente assistir o novo filme do Tartarugas Ninjas. Claro, não tem como não chamar a atenção o fato de serem os filmes das Tartarugas Ninjas. É a mesma coisa de sempre? Em muitas partes, mas só que os personagens são tão cativantes e tão interessantes de se ver que é fácil você fazer vários e vários filmes de várias formas diferentes. Teve com os animatrônicos, anos 80 e 90... Teve aquele outro live action, que era aquelas tartarugas gigantes, e tem esse outro aqui, que cada tartaruga tem uma personalidade própria e bem distinta. Pra falar a real pra vocês, durante todo o filme eu fiquei com vontade de sair daqui de casa, passar num shopping e comprar as 4 tartarugas pra ter aqui na minha coleção. Não que eu colecione bonecos, eu coleciono filmes, né? Mas só do fato de ter a possibilidade de ter o jeito que elas são feitas é tão bonito, tão diferenciado um do outro. Leonardo, Donatello, Michelangelo e Rafael, eles têm uma personalidade própria tão diferente, e do jeito que é mostrado no próprio modelo do personagem, dá pra ver que cada um tem uma personalidade distinta. E eu tenho que dar um destaque todo especial para a dublagem brasileira, que está muito boa mesmo nesse filme. Quando tem que se falar mal, tem que se falar mal, mas quando tem que se falar bem, tem que se falar bem, porque a dublagem brasileira está muito boa nesse aqui também. E assim, mesmo sem a dublagem, ele é um filme muito gostosinho de se ver em vários aspectos. Ele passa rápido, tem menos de 2 horas de duração, afinal de contas é um filme para criança. E esse aqui não é aquele tipo de filme que eu costumo falar para vocês que é tanto para adulto quanto para criança, não. Esse aqui ele é muito para criança mesmo. O adulto vai gostar pelo fato de ser Tartarugas Ninjas, mas sabe, dá pra ver que poderia ter trabalhado um pouquinho mais nessa parte. Mas assim, não tem problema. É muito divertido de se ver. E se o adulto chato resolver puxar aquela criança interior que existe dentro dele, muito provavelmente os adultos na minha faixa etária vão ter visto alguma coisa de Tartarugas Ninja quando era moleque. Eu vi, se você tem a mesma idade que eu, você com certeza viu também. Então o adulto mais chato vai ter algo pra assistir. Então sente com uma criança e assista esse filme. Ele é bobo, você vai esquecer dele depois de um tempo. Diferente do Aranhaverso, que você vai lembrar. Por que eu puxei o Aranhaverso especificamente? Ele tem uma característica muito parecida com o do Aranhaverso, que é essa questão toda artística envolvendo do filme, só que não foi tão bem explorado assim, mas tudo bem. Ele lembra em alguns momentos. E por que eu estou enfatizando o Homem-Aranha através do Aranhaverso? Porque esse filme, junto com os filmes do Miles, deixa muito claro que é o seguinte: dá pra ter um roteiro e uma animação muito bonitas de se ver, mesmo para criança. E para você ter uma ideia de como, mesmo o filme sendo muito simplesinho, tem algo a se mostrar, muito por conta dos diretores, que eles mandam muito bem. Tanto o Jeffrey Rove quanto o Slider Spears, muito provavelmente eu falei o nome errado de algum dos dois em algum momento, os dois são quase que iniciantes no sentido de direção. Esse é o primeiro filme do Kyler e esse é o segundo filme do Jeff.
O Jeff começou muito bem, por sinal que o primeiro filme que ele dirigiu foi Mitchell e as Máquinas, o que foi um bom começo de carreira, um bom pontapé inicial, e dá pra ver que eles tentam ter essa visão um pouco diferenciada. Dá pra ver que a produtora que tá por trás tá deixando fluir um pouco mais, assim, não tem esse peso todo que precisa ter um filme. Ele é bem descompromissado mesmo. Dá pra ver que ele ficou pouco tempo no cinema já pra ser adição de catálogo de streaming, o que também não tem problema, desde que seja bem feito. Tanto é que deu certo e eles foram simpatizados com o pessoal da produtora, que tem uma cena no meio dos créditos que dá a entender o que vai ser o futuro desses novos filmes de As Tartarugas Ninjas. E eu já deixo a pergunta pra você. Você assistiu As Tartarugas Ninjas Caos Mutante? Deixa aqui nos comentários o que você achou. Obrigado por ter assistido, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Tchau, tchau e até a próxima!